Bom, eu vou falar um pouco sobre juros compostos e para a gente entender um pouco da ideia, sem ir diretamente à fórmula, vamos ver esse exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma caixa e dentro dessa caixa eu tenho um valor de R$ 1.000. Eu resolvo aplicar esse dinheiro em um banco que vai me render 10% ao mês. Digamos que seja um banco bem generoso. Após um mês, isso vai me dar um rendimento de R$ 100. E a diferença do juros simples para os juros compostos é que esse rendimento ele volta e é somado ao capital inicial. E o capital inicial deixa de ser R$ 1.000 e passa a ser 1.100. Ou seja, no próximo mês, no segundo mês, ao invés de me render R$ 100, vai me render R$ 110. Então, a diferença é que no juros simples, esses juros ele corre sempre linearmente, né? Sempre, por exemplo, nesse caso, se rendeu R$ 100 no primeiro mês, no segundo mês também renderia 100, no terceiro 100. Já nos juros compostos, não. Nos juros compostos, esse valor tende a aumentar se o juros for positivo. Para a gente entender melhor, vamos tentar resolver esse pequeno exercício aqui. Aqui fala o seguinte: o capital de R$ 500 foi aplicado a taxa de juros compostos de 3% ao mês. Qual o valor do montante após 3 meses? Então, o que é que a gente tem? A gente tem um capital inicial de R$ 500 e os juros é de que? 3%. 3% de 500 corresponde a R$ 15. E somando isso aqui, eu vou chegar no montante de R$ 515. Isso no primeiro mês. No segundo mês, meu capital já não vai ser R$ 500, mas sim 515. E aí, os juros vai correr em cima desse valor de 515. 3% de 515 vai dar igual a 15,45. E isso resulta num montante de 530,45. Então, no terceiro mês, o capital deixa de ser 515 e passa a ser 530,45. 3% disso vai dar exatamente 15,81. E o meu montante final vai ser 546,36. Então aqui dá para a gente observar a diferença entre os juros simples e os juros compostos. No caso, se fosse juros simples, o que é que aconteceria? Esse capital ele seria sempre o mesmo, 500 aqui no primeiro mês, 500 no segundo, 500 no terceiro. Mas nos juros compostos, esse capital ele vai aumentando de acordo com os juros e de acordo com o montante final. Digamos que o montante final de cada mês corresponde ao capital inicial do próximo mês. Vamos agora deduzir a fórmula de juros compostos com esse pequeno exemplo aqui. Digamos que a gente tem um capital inicial de R$ 1.000. Esse capital ele é aplicado a um juros de 10% ao mês. Esses juros vai me render o que? R$ 100, que vai ocasionar que meu montante final no primeiro mês vai ser de 1.100. No próximo mês, no segundo mês, meu capital já não vai ser mais R$ 1.000, mas sim 1.100. E meus juros vai correr em cima de quê? Desse 1.100 aqui, que vai gerar um juros de R$ 110. E um montante final no segundo mês de 1.210. Bom, vamos agora tentar equacionar isso e deduzir qual a forma dos juros compostos. Para eu calcular os juros, o que é que eu fiz? Eu peguei meu capital inicial e multipliquei pelo valor que ele estava rendendo, no caso 10%. 10% em decimais é igual a 0,1, que isso vai dar o quê? R$ 100. Mas para calcular o meu montante direto, o que é que eu posso fazer? Eu pego meu capital inicial, multiplico pelo 1 que é o quê? É o inteiro, é tudo que eu tenho, mais os juros, que no caso 10%, 0,1. Então vai ficar 1.000 vezes 1,1, que dá igual a 1.100. E no segundo mês, a mesma coisa. Pego meu capital inicial no segundo mês, que é 1.100, multiplico por 1 mais os juros, que é 0,1, vai dar 1.000 vezes 1,1, que vai dar um total de 1.210. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse 1.100
é exatamente 1000 vezes 1,1. Então, substituindo aqui esse 1100, o que é que eu vou fazer? Eu coloco 1000 vezes 1,1 vezes 1,1 que vem daqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse 1,1 vezes 1,1 é exatamente 1,1 ao quadrado. Então, a gente percebe que esse expoente aqui, ele corresponde exatamente ao número de meses, ou então ao período em que o seu juros é aplicado. No caso, no segundo mês é elevado a 2, no terceiro mês é elevado a 3. Isso a gente consegue enxergar agora a fórmula dos juros compostos, que é o que? É o meu montante, que é igual ao que? O meu capital, como aqui, meu capital, vezes o que? Vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, onde M é o nosso montante, o C é o nosso capital, aí a taxa de juros e o T o tempo de aplicação. Bom, para encerrar, vamos resolver esse exercício aqui, que ele diz o seguinte no seu enunciado. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$6.000 a taxa de 1% ao mês? Ou seja, aqui ela está perguntando quanto de juros que essa pessoa irá receber. Os juros, olhando de uma forma simples, a gente percebe que os juros é o nosso todo, que no caso o nosso montante, menos o capital inicial investido. Então, jogando isso na fórmula, o que é que a gente tem? A gente tem que o montante é igual o capital inicial, R$6.000, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 1% ao mês, 1% é igual a 0,01, elevado ao período, que no caso um semestre é igual a 6 meses. Então, nosso montante vai ser 6.000. Calculando isso aqui, vai dar isso aqui, ó, 1,01 elevado à sexta potência, vai dar 1,0615. Multiplicando 6.000 vezes 1,0615, a gente vai chegar ao valor de 6.369,12 centavos. Bom, agora para a gente calcular os juros, a gente pega o montante, que no caso é 6.369,12 centavos, menos o nosso capital inicial, que é de 6.000. Então, a gente chega à resposta da questão. Nossos juros deu um total de 369,12, que esse é a quantia que essa pessoa lucrou ao investir esse dinheiro.